Olá e bem-vindos ao podcast Gente que Veio de Fora, o podcast do Diário de Notícias que conta histórias de estrangeiros que escolheram Portugal para viver. Hoje temos connosco Michael Baum. Bem-vindo, Michael. Obrigado, Helena. Bom dia. Bom dia. O Michael é americano, professor catedrático na Universidade Católica, membro do Conselho de Administração da FLAD. Vamos explicar o que é a FLAD, para quem não sabe, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, mas já vamos falar mais sobre isto. Primeira vez em Portugal, 1988, definitivamente desde 2014. Certo. Vamos certo. começar? É isso. Mas vamos começar então pelo início. O Michael nasceu em York, Pensilvânia. Como é que foi crescer? É uma cidadezinha relativamente Sim, pequena? é uma cidade mesmo dizer, pós-industrial no sul de Pensilvânia, a zona dos Amish, da minha ascendência alemão-Amish. Ok, não sabia disso. Sim, Mas tem mesmo isso registado, sim, sabe? sim, a minha bisavó era praticante de uma das setas, porque as pessoas pensam naquele filme de Harrison Ford, estão os Old Order Amish, não é? Okay. Mas há vários outros e a minha família vem dos Dunkards, que parece o Dunkin' Donuts, porque eles são anabaptistas e fizeram os baptismos nas águas, então eram os Dunkards, a duncar na água. Muito. Bom, eu não quer dizer, esta é da minha herança familiar, mas não faz parte da minha do como é que eu cresci. Aliás, não tivemos nenhuma religião na minha família. Somos seculares duros, vamos dizer. Pronto, mas então cresceu em York. Já sei que depois saiu de York já adolescente, com 13. Sim, mudamos. Os meus pais divorciaram-se quando eu tive 2 anos e os dois recasaram depois. E eu acho que, sim, com cerca de 13 anos mudamos para uma cidade maior, tipo 30 minutos a norte, que é a capital de Pensilvânia, chamada Harrisburg. Eu vivi num subúrbio de Harrisburg. Portanto, é aquela típica infância e adolescência que nós vemos nos filmes, num subúrbio de uma cidade americana. Sim, eu era mesmo produto dos subúrbios mesmo. E em tudo o que isto tem de bom e mau, mas tivemos muita liberdade para crescer fora das portas e isso foi nos anos 70, foi a altura do skate e então nós, não devo dizer isso, mas libertámos algumas das madeiras das casas a serem construídas e fizemos rampas de skate. Acho que já ninguém se vai queixar. Depois de tantos anos, já ninguém o vai processar por ter roubado. Não é roubado, desviado. Fez parte da cultura de skate e da rebeldia dos subúrbios. Mas não, foi pacato, mas nunca na minha vida pensei numa vida internacional. A minha família não viajava internacionalmente. Quando eu vim em 88, nunca tinha estado na Europa, sequer. Foi a primeira viagem para fora dos Estados Unidos? Foi. Uau. Fora do Canadá, que sim. é um interregno que... Exato. Vamos voltar então ao Canadá. Portanto, é aí que surge a sua ligação a Portugal. Fez mestrado em Toronto, na Universidade de Toronto, no Canadá, e é aí que alguém lhe fala de Portugal. Conte-me um bocadinho essa história. Sim, é engraçado porque eu estava a acabar o mestrado e eu queria fazer alguma coisa internacional, já tinha essa ideia na cabeça. E um amigo meu tinha estado em Lisboa, aliás, no verão anterior. Adorou Portugal, não se calava sobre Portugal e conheceu um grupo de americanos que estavam a dar aulas no Instituto Americano lá do Clalé, em Lisboa, chamado American Language Institute. E pronto, eles estavam sempre à procura de gente, falantes nativos e... Não sei, talvez durante 2 semanas ele estava sempre a insistir e eu, Portugal, mas por que eu ia a Portugal e não conheço nada sobre Portugal? Já tinha alguma noção? A sua história, o império e as relações com os países na África, eu sou da ciência política, claro. Essa história conheci, mas Portugal contemporâneo, não fazia grande ideia. E pronto, o Joel estava sempre a picar-me para fazer telefonema, então finalmente, um bocado como desafio, liguei e
descobri que eles iam estar a recrutar pessoas em Boston, tipo, daí 4 dias, só por acaso. Uau. E então peguei no carro e viajei de Toronto até Boston e fiz uma entrevista e, passado uns meses, tive o convite para vir cá. Numa espécie, eu acho que naquela altura não se falava no gap year, mas eu acho que, olhando para trás, foi um bocado Foi isso, o que não é? estava na minha cabeça. Eu ia passar um ano, a escola dava-nos aulas de como é que se ensina inglês como segunda língua, porque eu nunca na minha vida tinha ensinado inglês, ou Claro. sequer estar em frente de uma sala de aula. E adorei. Foi no fim daquele mês, descobrimos que íamos ter contratos, porque eles sempre avisaram, pode acontecer que Claro. não ficas. Então eu pensei, pior dos cenários, faço Continua com a sua vida. Sim, um tipo your rail e até o dinheiro acaba. Mas não, ficamos aquele ano. Mais uma vez pensei que seria só um ano, mas uma pessoa fez-me talvez repensar. 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 E devo dizer, uma curiosidade é que eu cheguei cá, eu acho que 2 ou 3 dias depois do chiado ter ardido. E eu lembro que quando eu já tinha dito que eu ia para Portugal, os meus pais estavam um bocado perplexos e quando a televisão e as notícias estavam a dar toda a cobertura do fogo em Lisboa. Chegou aos Estados Unidos. Sim. E na altura era tipo, toda Lisboa está a arder. Ai, meu Deus. A ideia era que havia um Terremoto de fogo. 750. Exatamente, era essa a ideia. Mas não, eu fiz uma telefonema para a escola e eles avisaram, não, é só um foi só bairro ali. e tal. Mas sim, fez a impressão a viajar, a voar sobre Lisboa, ainda havia fumo e... Sim. E aterrar em Lisboa é sempre uma experiência, não é? É mesmo. É raro ter um aeroporto tão dentro da cidade. Eu confesso que adoro olhar para a cara das pessoas à minha volta no avião, as que nunca aterraram em Lisboa e começam a olhar assim, começam a ficar um bocado nervosos quando se aproxima muito das casas. É verdade. Mas, portanto, chegou também numa fase em que a própria cidade estava a viver um momento complicado, não é? Qual foi a primeira impressão? Portanto, falava português nessa altura? Nada. Não falava. Naquele verão anterior comecei a ouvir uns cassetes e tentar preparar-me minimamente. Eu acho que eu sabia dizer bom dia e o meu nome é, este tipo de coisa. O básico. O básico. Porque dávamos aulas de inglês. Sim, claro. E todo o ambiente era em inglês. Não havia necessidade. Adultos e pronto. A minha impressão sobre Lisboa foi fascinante, eu adorei. Também cheguei no fim de verão, mal que descobri a costa, eu pensei que já conhecia o céu em terra. Continua a ser dos meus sítios de eleição. Mas foi uma experiência ótima. Agora, para ser verdade, quando o inverno começou e nós estávamos a dividir uma casa, nós 4 americanos a dividir uma casa que não tinha aquecimento e aqueles radiadores de óleo, não é? E mal que descobrimos também o custo da eletricidade em Portugal, percebemos que não podemos usar os radiadores de óleo. Mas aquele foi o inverno mais frio que passei na minha vida. E eu sou de uma zona com neve. Exato. Mas aquela temperatura ambiente dentro de casa que está essencialmente igual ao que é que está lá fora. Exatamente. Foi um choque. Um choque. E eu acho que quando voltei para Natal naquele primeiro ano, voltei com um grande edredom, aqueles dos... Casaco de penas. Sim, exatamente. E depois, não, em casa está bom, espera, calma. Sim, mas passado o inverno, aquele primeiro inverno... A coisa mesmo. Sim, adorei. Mas vamos lá, então, quem o fez não ficar só um ano, portanto, a sua futura mulher, Regina, que conheceu em 1989, portanto, nessa altura. Março. Conte-me um bocadinho essa história de amor. É uma história engraçada. Normalmente só conto isso com cervejas. Só temos água, mas... Mas pronto, é uma história engraçada.
Era um março invulgar em termos de temperatura. Não sei, uma semana, 2 semanas com mais de 30 graus em março. Foi mesmo um bocado surreal. E nós estávamos na praia da Costa Caparica, uma das praias lá eu acho que era a praia do CDS. E pronto, eu tive 23 anos nessa altura, então tenho que Sim, contextualizar aqui algum... com cabelo mais comprido do que o seu. Era assim, era um bocadinho Anos hippie. 80. Anos 80, sim, anos 80. Que não? E pronto, eu e o meu amigo estávamos a olhar para o que estava a nossa... Apreciar a vista. Apreciar a vista, obrigado. Apreciar a vista. É isso que eu queria dizer. Vamos dizer E assim. notei uma rapariga simpática e todo dia eu a passar perto da toalha dela, a fazer figura de parvo, não é? Tipo, olá. E pronto, mas já havia um olá, portanto já havia Sim, eu tentei mesmo ser muito simpático e mostrar que queria falar com ela. E ela, jovem fumadora que era na altura, fez-me tipo, olá, e voltou ao seu livro. Portanto, soprou o fumo do cigarro, revirou um pouco os olhos e voltou ao seu livro. Não mostrou interesse nenhum. Mas eu era persistente e então, numa determinada altura, fui lá com aqueles raquetes, não é? E eu vou dizer isso no meu português da altura. Queres jogar comigo? Foi um bocado o estilo. E a resposta dela, não. Ai meu Deus, estava a correr bem, portanto. Muitíssimo bem. Portanto, ela estava só a fazer difícil. Não, eu acho que, não sei o que ela achou, mas não funcionou. E este foi o fim daquele dia, eu vi ela sair. Pronto, Pensou, já foi. mais uma derrota. No dia seguinte, por acaso, fomos à mesma praia. Eu e os meus amigos, que era um grupo misto, americanos, portugueses. E ela estava lá novamente, sozinha. No segundo dia, foi um pouco mais observador e notei o que é que ela estava a ler. Ok. Que era Garcia Marques, Amor nos Tempos de Cólera. Okay. E então eu e o meu amigo Patrick começámos a criar uma teoria. Bom, ela é uma intelectual, é uma mulher séria e ela pensa que não somos turistas americanos. Obviamente não tem interesse nenhum. Então começámos com essa teoria. Temos que tentar explicar que estamos a viver aqui, somos empregados. Exato, somos pessoas sérias, honestas. Como se isso faria alguma diferença. Bom, e então no segundo dia, mais várias tentativas, figura do parvo, e ela não ligar. E finalmente no fim do segundo dia vi que ela estava a pôr os sapatos, a sair, e eu pensei, tenho que ir lá e tentar mais uma vez. Então fui lá, e no meu português da altura, queres ir ver um filme comigo? Eu não ser turista em Lisboa. Eu vivo em Lisboa. Foi um bocado a conversa. E eu estava tão orgulhoso de ter produzido essa quantidade de português que nunca pensei na resposta óbvia que seria dela, que era, qual filme? Portanto, que já tinha esgotado o português. E o pior é que em Portugal, como se sabe, nunca fazem dobragem dos filmes, mas sempre mudam os títulos. Sim. Quase sempre, sim. E naquele momento eu não podia lembrar nenhum título, nenhum filme. E se eu dissesse um filme blockbuster hollywoodiano, eu sabia estragava que tudo. Estava feito ao vivo. E então eu fiquei um bocado como um veado nas luzes, não é? Tipo, e finalmente, graças a Deus, tive um bocadinho de francês na escola secundária e talvez já uma semana antes saiu um filme que eu de facto queria ver e lembrei-me um título em francês, então eu disse Les Liaisons Dangereuses, e ela
ok. Passou no teste, Então, passou no teste. Então, eles, toalha, telefono, porque este é antes dos... Não havia telemóveis, Pois, né? exato. Nada disso, exato. Não Então, facilitava, né? Então, felizmente, quando chegou a minha toalha, uma das minhas amigas portuguesas até conhecia a Regina do bairro e a Regina tinha feito boleia para chegar à praia neste dia, então voltou connosco e descobri que ela falava inglês perfeitamente, mas fez parte Do jogo, fez parte do jogo, ela olhar assim com ar de... tá bem. Bom, mas isto foi o que é que tornou, em parte pelo menos, mas uma grande parte da razão de querer ficar mais tempo. Então decidi logo a seguir ficar mais um ano. Então vivi cá entre 88 e 90. Mas sei que depois teve que voltar para os Estados Unidos. Sim. E foram 3 anos de relação à distância. Pois foi. Na era pré-internet, pré-telemóveis. Skype. Como é que era? Como é que foi manter acesa uma Contas de relação? telefone muito caras às vezes. Mas não, muitas cartas. Isso deve ser tão giro. Guardaram. Sim, mas eu acho que talvez... os nossos filhos agora têm idade para as ler, mas eu acho que felizmente ainda não. Mas se calhar é melhor não. Se calhar não vou. Mas sim, estão guardados lá em cima na sota. E obviamente eu voltei no verão. Eu estava a fazer o doutoramento na altura em Connecticut. E pronto, conseguimos manter a relação durante os 3 anos e voltei aqui em 93 como bolseiro do programa Fulbright. Essa parte tem que me contar. Como é que vai parar a Portelo? Pois, mais uma longa história que não temos muito tempo para contar bem, mas tento resumir. Havia um livro que adorei e li nos meus estudos do doutoramento, de uma professora chamada Nancy Bermeo, que agora está em Oxford, salvo erro. E Nancy tinha estado em Portel, vamos dizer, no fim da reforma agrária. Já foi na altura pós-Lei Barreto, que acho que ela chegou, e as entregas das terras dos UCPs já estava a começar. Ela fez, e este livro foi recentemente editado em português, pela primeira vez, pela Comissão dos 50 anos do 25 de Abril. Sim, é interessante ter uma visão americana dessa época que foi... Eu sou alentejana, foi conturbado, não foi fácil. Exatamente. António Costa Pinto convidou vários autores estrangeiros que escreveram sobre a Revolução, e este livro eu acho que toda a gente devia ler, porque é incrivelmente bem organizado, bem feito. Eu adorei o livro, mas eu sabia suficiente sobre Portugal, quando eu li, talvez em 91, que várias das previsões que ela fez na altura não se concretizaram. E também a minha impressão, e foi confirmada, é que nessa altura do fim dos anos 80, nos tempos de Cavaco, ninguém estava interessado na reforma agrária. Já tinha passado. Já passou, não é? Sim. António Barreto tinha feito não sei quantos livros sobre isso e parecia um tema um bocado enterrado. E este também fascinou-me um bocado no o que é que aconteceu. Foi uma experiência realmente radical, talvez de tudo o que aconteceu durante a Revolução, do PREC, a reforma agrária talvez foi o mais marcante. E eu achei que podia ser um momento para fazer algo que não se faz muito na ciência política, que é um estudo, vamos dizer, pré, durante e pós, não é? E ela já tinha feito essa análise a partir do Conselho de Portel. Eu ganhei a bolsa do Fulbright, baseado nessa proposta, e não tive dinheiro suficiente para fazer, por exemplo, uma amostra com entrevistas representativas de todo o Alentejo. Então, a lógica do Portel foi, já havia um estudo feito aí, com dados, e já foi publicado, e era
talvez dos concelhos mais marcados pela reforma agrária, tipo 80% da terra foi colectivizado no Concelho de Portel, e então era um concelho de estudo de caso extremo. E a minha pergunta era mais ou menos como é que essa experiência perdurou no tempo com as intervenientes, em comparação com os outros locais de Portel que não participaram nas UCPs. Era um estudo de cultura política, de comportamento político a nível local, mas com alguma teorização sobre o que é que isso se diz, sobre teorias de participação na empresa, sobre teorias de participação na escola. Eu estava muito interessado nessa literatura sobre a participação fora do contexto político e como é que isso faz uma espécie de vacinação ou não para a participação em outras áreas da vida. Portanto, aproveitou, no fundo, o estudo que já existia. Lá foi para Portel. Sim, desculpa, foi uma resposta mesmo. Não. Foi ótima. Foi ótima. Alguém que escreveu o Portel, teste de doutoramento. Mas já adorei. Obviamente, nessa altura já falava português, mas não estava particularmente preparado para o sotaque local, que demorou algum tempo. Portanto, isso tem um bocado a ver com o choque. Sim. Estamos a falar de um Portugal fim dos anos 80, aí já 90, mas pronto. Foi em 93. Mas as primeiras vezes que veio foi fins dos anos 80, portanto um Portugal muito diferente daquilo que é hoje. Houve algum choque cultural, alguma coisa que lhe custasse mais, além do frio em casa? Pois. Eu costumo dizer, o teste do bacalhau foi chocante ou gostou logo? Ou não gosta? Não, comida portuguesa sempre. Tudo. Adorei. Talvez cabidela foi um gosto adquirido, mas não é fácil, mesmo para os portugueses. E salada de orelha de porco ainda hoje é um bocado difícil para mim, mas também já estamos a ser muito específicos, não é? Já estamos a ser ali muito específicos. Não, mas choque cultural, eu sempre hesito, não sei, essa para mim é uma coisa mista, porque de um lado, eu sempre fiquei fascinado pela hospitalidade desmensurada dos portugueses, pelo menos perante a mim. Eu sou um Zé Ninguém, de um subúrbio de Pensilvânia, mas fui recebido quase tipo como o rei, não é? Tipo um americano que fala português. E que isso foi muito antes da gentrificação e turistificação que estamos a passar. E na altura eu achei isso incrível, os portugueses são tão abertos e pronto. Agora, como alguém que sinto como um local, não é? Mesmo que obviamente eu vou sempre ser um estrangeiro. Já vivo cá há tantos anos que já é um local. Eu passo lá na Baixa e continuo sempre a receber convites para compras de... Acho que eles fazem isso com toda a gente, não discriminam, acho que não precisam... Com essa cara, sou sempre de fora, mas sinto-me como um local, não é? E eu acho que essa, não sei, eu digo como um americano, não somos inculcados desde jovem que os Estados Unidos é o maior país de sempre, não é? Na história do mundo. E eu achei refrescante e saudável essa atitude de autodepreciação que os portugueses têm, não é, sobre si. Era sempre quase um certo pessimismo que eu estava a ouvir. E eu achei isso também fascinante, um país que era império e que tem tanta história, mas as tugas sentiram um certo... Os que ficaram cá, deixámos cá os deprimidos. E tipo, o americano a vir cá, como é que é? E agora, essa abertura, de um certo sentido, eu acho que eu falo como lisboeta, está a virar um bocado contra nós, não é? Sim, há uma reação de já é muito... Ainda não estamos com pistolas de água para os turistas, mas... Como em Barcelona. Já vai ser em breve, não é? Há uma certa... E esse choque cultural, eu acho que deve ser justo aqui. Os portugueses continuam a ser incrivelmente hospitaleiros e abertos, mas
eu acho que estão a perceber que essa abertura tem custos também. Sim, e agora, naturalmente, as pessoas estão a falar em alguma necessidade de controlo e regulamentação e com razão. Claro. Entretanto, volta para os Estados Unidos, de novo, agora com a Regina. Pois, este ano casamos. Exato, esse ano 93, casaram. Exatamente, entretanto volta para os Estados recebi Unidos. dupla nacionalidade nessa altura. E volta para os Estados Unidos e vai dar aulas na Universidade de Massachusetts. Não, inicialmente não foi logo, ok. Nós voltamos em 94, a Regina foi a primeira vez que ela veio nos Estados Unidos, também vários choques culturais aí para ela. Levou-me mais 3 anos para acabar o doutoramento. Então, só em 97 é que eu fui contratado como professor na Universidade de Massachusetts, Dartmouth, que é um dos polos de UMass e que está dentro da maior comunidade de luso-americanos na América do Norte. Aí teve logo uma grande experiência com os portugueses. Mas agora vou-lhe fazer a pergunta ao contrário. Portugal e os Estados Unidos têm uma longa relação. Sabemos que os pais fundadores brindaram à independência com vinho da Madeira. Depois também que os Estados Unidos tiveram influência também no 25 de Abril e no rumo que Portugal teve depois da Revolução. Quando diz que é americano, e estava um pouco a falar sobre isso, os portugueses associam a toda essa história ou só simplesmente são simpáticos porque são simpáticos? Qual é a reação que tem quando diz que é americano? A resposta é muito contextual. Lá no Alentejo, eu lembro-me de uma cena caricata, não é? Em que eu tinha um dente de ouro aqui e eu estava no café e eu estava a falar com um senhor que era do PC e que já tinha tido os seus bagaços do dia, não? E ele estava mesmo aquela proximidade alentejanas, as pessoas falam muito perto, muito então, não sempre há, a tocar. Não há espaço vital, como eu costumo dizer. Eu era o Migueli do Portela. Migueli. É. E pronto, ele estava um bocado exaltado, ele disse, eu sei que tu és do CIA, tens aí o dente de ouro. Da CIA porque tinha um dente de ouro. É uma associação. Opa, mas quer dizer, não era só rosas a minha identidade americana. Enquanto em outros contextos, sim, era um certo fascínio. Eu lembro quando fiz o teste o pedido de nacionalidade nos registros centrais aqui em Lisboa e eu estava muito preocupado porque pensei que, vai haver um teste sobre as alcunhas dos reis, ou sei lá, eu não fazia ideia. Nos Estados Unidos há um livrinho, quando tu fazes o pedido de nacionalidade, podes estudar, não havia nada. E eu tive vários documentos que tinha que provar que eu tinha uma ligação à comunidade. E quando eu perguntei à senhora, o que é que isso quer dizer? Eu sou ligado a várias comunidades. Exato. Eu não sei, o senhor é que tem que saber. Então eu estava um bocado estressado sobre como é que essa entrevista ia. A senhora foi super simpática, tivemos uma conversa normal como essa. Ela ficou um bocado fascinada que eu falava português até com sotaque do Alentejo, na altura. E ela não me fez perguntas nenhumas, mas fez-me tipo, porquê que o Michael quer tornar-se português? Normalmente é ao contrário. E disse, nunca se sabe, talvez... eu gostava de viver e trabalhar na Europa, ter essa possibilidade. E ela carimbou logo e disse... Siga! Siga. Foi. Fala português, gosta de Portugal, siga! Exato. Se calhar agora já não será assim, não sei se agora já será assim tão fácil. Hoje em dia está a ser estamos pouco a mais... falar de uma altura em que se calhar não havia tantos vestidos assim, não é? Não havia tantos eu acho que foi outros tempos. Outros tempos. Agora perdi-me aqui um pouco. Estávamos a falar da relação entre Portugal e Estados Unidos. Isso continua a refletir-se no seu trabalho, ou pelo menos numa das partes do seu trabalho. Como membro do Conselho de Administração da FLAD, essa relação entre Portugal e os Estados Unidos e o trabalho da Fundação é essencial para manter essa relação. Não sei se as pessoas também têm muita noção do que é o trabalho da Fundação, não é? Sim, a FLAD é uma organização, uma fundação que no meio académico é bastante conhecido, mas eu acho que
na sociedade geral em Portugal. As pessoas talvez ouviram falar, mas não fazem grande ideia. Então, é uma fundação privada portuguesa que foi criada através de troca de cartas, essencialmente, entre o governo americano e o governo português. Numa altura, 84, 85, aliás, este ano estamos a celebrar os nossos 40 anos de existência. E foi numa altura engraçado no sentido que havia uma série de apoios financeiros que foram dados pelo governo americano na altura do PREC, com o embaixador Carlucci a liderar, a União Soviética também a fazer um bocado o seu trabalho, não é? O seu trabalho também. Toda a gente, esta era a Guerra Fria e toda a gente estava a tentar influenciar, direcionar Portugal para onde é que ele ia seguir. E pronto, vários destes dinheiros estavam um bocado... Não foram utilizados. Já tinham sido earmarked para ser gastos em Portugal, mas não tinham sido utilizados. E a maneira como eu vi a história é que em 84, 85, a base de Lajes, nos Açores, também tinha o seu agreement, estava prestes a ser renovado, negociado. E então alguém no governo americano, eu acho que fez a proposta para o governo português de, um bocado em troca deste relacionamento com Lajes, nós temos aqui uma quantidade significativa de dinheiros que... Mas é que este dinheiro não se pode fazer com ele. Exato. E Portugal, em breve, ia tornar-se membro da União Europeia, então membro de um clube dos ricos, e que, de alguma forma, estes dinheiros do USAID tinham que ser gastos num país que não fazia parte da União Europeia. Então, havia uma série de fatores que conduziam para a utilização ou a perda daqueles dinheiros. E então o dinheiro foi dado ao governo português. O governo português disse, sim senhor, obrigado, mas nós não queremos só gastar isso em 1 ou 2 anos e depois sim, desaparece e não está útil. Então decidiram formar uma fundação cujo financiamento seria à base destes dinheiros, mas investidos numa carteira, vamos dizer, num fundo que, se for bem gerido, vai gerir lucros que podem ser utilizados pela continuação e a operação da fundação. E essa é a FLAD, cuja missão é para criar pontes entre os Estados Unidos e Portugal, nas áreas de educação, ciência e tecnologia, as artes. Teve um papel muito importante numa certa altura em termos de semear ideias sobre o Atlântico e a sustentabilidade e questões de... eu diria, muito antes do Web Summit, não é? A FLAD foi primordial, vamos dizer, nos apoios para startups e Portugal Ventures e vários destes grupos que estavam a tentar criar uma cultura de startup em Portugal. Isso também, FLAD fez migrações, foi uma outra área em que a FLAD, eu diria, estava à frente. Muito graças ao meu antecessor no board, que era o Buck Buchanan, que recentemente morreu, infelizmente, mas que ele foi mesmo à frente, eu acho que em algumas ideias. Nessas pontes. E tem um trabalho também engraçado com procurar eleitos lusodescendentes, alguns já lusodescendentes, muito para trás. Acho engraçado também esse trabalho. Mas o Michael também tem outra faceta, que é a de professor na Católica. Sim, senhor. Na licenciatura de Filosofia, Política e Economia. É essencial juntar essas 3 vertentes para termos os líderes do futuro? Nós achamos que sim, pelo menos pretendemos que sim. Em inglês a sigla é PPE, ou PPE. Pode ser mal interpretado. Mas pronto, filosofia na língua inglesa com pé, então PPE. E o PPE é um grau que já foi iniciado, eu acho que nos anos 20 em Oxford,
depois espalhou para Cambridge e está bastante difuso no mundo anglo-saxónico, mas a Católica foi a primeira universidade portuguesa que teve um grau de licenciatura acreditado pelo A3S em PP, e que, de facto, junta essas 3 áreas. Os alunos têm que fazer, essencialmente, 1/3 do seu percurso em cada área disciplinar. E além de economia, política e filosofia, também tem aulas obrigatórias na área do direito internacional, na história contemporânea. Então é completo, não é? É um bocado de modelo dos liberal arts. E nós achamos que, especialmente com o ChatGPT, eu acho que toda a gente está a perceber que uma formação estreita tem sempre um risco de ficar obsoleta, não é? Sim. De ser ultrapassada. Exato. Até agora as pessoas que aprenderam código, não é? Exato. Estão a enfrentar uma situação empresarial um bocado complicada. Então a nossa ideia é que, com uma formação mais larga, as pessoas, os nossos alunos, vão estar mais bem preparados de como pensar, de pensar ao longo da vida, Claro. não é? E saber aprender sobre um determinado tema. Muitos dos nossos alunos pretendem fazer mestrados ou outros graus superiores, então talvez é uma espécie de importação. Eu até aceito, se essa for uma crítica, aceito essa crítica, que nos Estados Unidos, por exemplo, uma grande diferença que eu senti culturalmente é que um aluno de licenciatura, eu falo da minha experiência própria, eu não sabia o que é que eu queria fazer e não entrei no primeiro ano pensando ciência política é que é. Não havia uma certeza. Sim, normalmente leva um ano e meio até as pessoas encontram o seu caminho. Enquanto em Portugal, quando candidata-se ao ensino superior, tu tens que especificar onde é que vai. Aliás, Afunila com muito, 15 anos, Afunila escolhes um bocado o teu caminho, que para nós é muito cedo, muito cedo. E então eu diria que o PPE é também uma maneira de experimentar as 3 áreas e a nossa licenciatura permite que o aluno segue aquela área que gosta mais, talvez para fazer mais. Volta a abrir os optativas. horizontes, não é? Volta a abrir os horizontes. Bom. Última pergunta, que já vamos longos. Do que é que ainda tem saudades de casa? Uau! Depois de tantos anos. Pois, provavelmente eu diria mais na área culinária. Há um produto que para mim traz muitas recordações da juventude, que é o caranguejo azul. Eu sou mais ou menos da zona do Baltimore, Chesapeake Bay, e comer caranguejo azul no verão é uma festa, pá, porque metes o papel do jornal, não o Diário de Notícias, claro. Pode mas ser, depois de termos lido, pode ter outra utilidade. na mesa, e os caranguejos são cozinhados a vapor com uma especiaria, e pronto, passas uma tarde a beber, na altura eu era jovem, mas beber cerveja, comer caranguejo. E este caranguejo azul, aliás, não sei se sabe, mas eu acho que a maior parte dos portugueses não sabem, já é uma espécie invasora no Algarve, no Mediterrâneo. Mas ainda não está a ser comercializado. Tem que esperar mais um bocadinho e já vai poder matar saudades. Estou com muita esperança que na lota, em breve, vamos ver essa espécie invasora que eu pelo menos ajudo na erradicação pela minha barriga. Pela ingestão. Exatamente. Vamos erradicar Mas o caranguejo azul. É uma saudade que tenho, de facto. Sim, era também pela experiência, não é? Pela Sim, experiência gastronómica sim. e pela experiência social. É o meu rosebud da estimação. Michael, muito obrigada. Muito obrigado, Helena. Ter Foi estado divertido. connosco. Infelizmente estamos a chegar ao fim. Obrigado por terem estado connosco e nós voltamos com o próximo Gente que Veio de Fora.